Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com isso? Talvez você não faça ideia, mas deve ter perto de você um dispositivo adaptado para viagens no tempo. Sabia disso? E sabe qual é? É o seu próprio celular. E também o GPS dos carros. A não ser que você seja proprietário de um DeLorean modelo 1982 com um capacitor de fluxo. Viagem no tempo acontece toda hora. E você está viajando no tempo nesse exato instante que você está assistindo esse vídeo. Mas isso tem uma restrição meio chatinha. Só viajamos numa direção, para o futuro. É impossível ir para o passado. Einstein explica isso tudo. Acontece por causa da relatividade. Ele descreveu em 1905 que o tempo é relativo e que pode ser distorcido pela gravidade e pela velocidade. Quanto mais rápido o objeto se move, mais devagar o tempo passa em comparação com quem está fora deste objeto. Até que, em um exato momento, você atinge a velocidade da luz e o tempo simplesmente para quem está fora. Diante disso, a gente entende que a distorção é quase insignificante até chegar bem perto da velocidade da luz. Vamos pegar um astronauta como exemplo. Se ele andasse a metade da velocidade da luz, o tempo passaria 16% mais devagar. Se o mesmo andasse 90% da velocidade da luz, o fator muda incrivelmente para 230%. E nessa altura você deve estar se perguntando, ok, eu entendi, mas isso o que significaria em termos práticos? Bom, aí a resposta é o seguinte: a cada dia que o astronauta passasse na nave seriam 2 dias e 4 horas na Terra. Agora, se ele for a uma velocidade próxima da luz a 99, aí você coloca 5 vezes o 9 depois da vírgula, um dia na nave seriam 6 anos e 1 mês na Terra. Vamos continuar? Se ele for uma velocidade próxima da luz a 99, e dessa vez são 13 noves depois da vírgula, um dia na nave seriam na Terra 61 mil anos. Incrível como pode ser perigoso para uma pessoa viajar a essa velocidade. Beleza, tudo bem. O que isso tem a ver com viagem no tempo, afinal? Se o tempo passa mais devagar para alguém, quer dizer que, se alguém começasse uma viagem próxima à velocidade da luz hoje, irá parar no futuro ainda que nunca tenha desaparecido no meio do caminho. E de fato, isso já aconteceu com algumas pessoas. Agora vamos ver juntos alguns desses viajantes do tempo. O meu nome é Jean Castelo e você está em Casos Marcantes Entretenimento. Sergei Krikalev é um astronauta e passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos na Estação Espacial Internacional. A velocidade da estação era de 17.500 milhas por hora. Sergei experimentou um efeito chamado dilatação do tempo, fazendo com que ele avançasse míseros 2 segundos no futuro. Ou seja, ele estava 2 segundos à frente da gente aqui na Terra. Agora vamos falar de alguns viajantes do tempo, ou supostos viajantes do tempo. E vamos começar por Alexander Smith. Ele se autoproclamou viajante do tempo. Ele afirmou em entrevista ao canal Apex TV que esteve no ano de 2118 diversas vezes durante uma missão ultra secreta da CIA. Segundo Smith, a experiência nunca será esquecida. Prova disso seria uma suposta fotografia de uma cidade do século 22. Na entrevista, o homem retirou uma imagem do bolso, no qual é possível ver edifícios cor de marfim. Smith contou que, no futuro, as cidades terão grandes arranha-céus, além de funcionarem quase que inteiramente em pleno ar. O homem ainda afirma ter viajado para 1981, quando fazia parte do suposto projeto secretíssimo da CIA. Ele também comentou invasões alienígenas à Terra. Continuando a entrevista de Smith, ele comenta também sobre uma terceira guerra mundial, gerada após o conflito entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Apesar disso, ele diz que a paz estará em alta em 2118.
Smith então conclui a entrevista dizendo que as fronteiras começaram a perder o sentido e as pessoas iniciaram a ter amor e apreço pela vida e dessa forma não infligir qualquer tipo de dano ao seu próximo. O outro viajante do tempo é Andrew Carson. Essa história teve início no ano de 2000. A notícia sobre um homem chamado Andrew, que veio do futuro e fez fortuna na bolsa de valores, repercutiu em sites e fóruns da internet no mundo inteiro. Segundo os relatos disponíveis na web, Andrew ficou famoso somente depois de ser preso em 2003 por uma suposta fraude na bolsa de valores de Nova York. Em 2 semanas, o novato conquistou 350 milhões de dólares. Ele havia multiplicado mais de 430 mil vezes seu investimento inicial, que foi de apenas 800 dólares. E assim podemos dizer que esse cara é extremamente sortudo. Mas completando um pouco essa história, Andrew tinha realizado 126 transações de alto risco. E todas, e digo todas, deram certo. Só para que você fique mais espantado com essa história, algumas tiveram lucros muito acima do esperado. Essa sorte toda, é claro, chamou a atenção de investigadores da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, que o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas. De acordo com o depoimento do novo milionário, ele tinha de fato as informações e não negou isso em momento nenhum. Só que essas informações, ele disse, vinham do futuro. Interrogado pelo FBI no complexo de segurança máxima da ilha de Rikers, a leste de Manhattan, Andrew alegou ser um viajante do tempo, mais precisamente do ano 2256. Por isso, sabia de antemão as oscilações que afetariam o mercado. Para provar que ele dizia a verdade, Andrew propôs revelar eventos futuros, como a cura da AIDS e o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden. Em troca, queria sua liberdade para voltar ao século 23 em sua nave temporal, supostamente escondida para evitar que a tecnologia caísse em mãos erradas. A conversa aconteceu em uma cela fechada e durou 4 horas e teria sido gravada por uma câmera. O mais curioso é que, segundo os sites que relatam o caso, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome Andrew Carson antes de dezembro de 2002, quando rolou a denúncia. Em fevereiro de 2003, o caso virou manchete nos principais sites de notícias e entretenimento dos Estados Unidos, desencadeando uma onda de especulações sobre o assunto. Até hoje, a informação circula pela internet e causa alvoroço entre especialistas em teoria da conspiração. Mas parece que a história foi toda inventada e quem deu o furo foi o tabloide sensacionalista Weekly World News, que já na segunda página adverte que a maioria dos casos relatados são ficções. Lembra da foto que Andrew foi preso? Bom, essa foto na verdade era outro golpista, cujo nome é Ralph Tioff, ex-gerente de fundos do banco Bear Stearns. Na época, a economia norte-americana estava fortemente afetada pelos investimentos na guerra do Iraque. Mesmo que acertasse 126 transações, era muito improvável que alguém obtesse 350 milhões de dólares em 14 dias. Mesmo que viajar no tempo seja possível com alguma nova tecnologia, pode não ser viável pela física quântica. Segundo o falecido britânico Stephen Hawking, sumidade em física, uma nave que viesse do futuro violaria a lei fundamental de que a causa deve existir antes do efeito. Outro suposto viajante do tempo é Andrew Basiago. Ele é um advogado de Seattle. Não só afirma ter viajado para o futuro, mas diz que já fez uma viagem para o passado e para Marte. A sua aventura no planeta vermelho foi provavelmente em 1981, ao lado de 2 adolescentes envolvidos em uma tarefa da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, que buscava criar uma máquina do tempo. E ele afirma que o projeto estava ativo entre 1968 e 1972 e que resultou na criação da máquina que podia levá-lo até o ano de 1863. Com essa ida, ele diz ter ouvido o discurso de Abraham Lincoln. Diferentemente de algumas pessoas que afirmaram viajar para o futuro, Basiago não forneceu nenhuma previsão futurística, exceto de que se tornará presidente dos Estados Unidos em 2028. Será ou é só mais um louco?
O próximo viajante do tempo é Bryant Johnson. No ano de 2017, os policiais Casper e Wyoming foram chamados para lidar com um homem bêbado andando pelas ruas. Esse era Bryant Johnson, dizendo que era um viajante do tempo que teria vindo do ano 2048. Ele falava que tinha viajado para 2017 para avisar sobre uma invasão alienígena que aconteceria em 2018. Ele até exigiu falar com o responsável maior pela cidade para alertá-lo. Essas alegações provavelmente eram uma tentativa de se livrar da acusação de embriaguez pública. Ele foi imediatamente preso, acusado de estar bêbado e drogado. E como sabemos, 2018 passou e nenhum ataque alienígena aconteceu. O nosso próximo viajante do tempo é William Taylor. William afirma que viajou de 2005 a 3000 e finalmente para o ano 8973 antes de voltar para o seu presente. Ele alegou ser um funcionário da agência britânica de inteligência e que foi enviado ao futuro como parte de uma experiência envolvendo viagens no tempo. Ele disse que no ano 3000, os humanos já utilizavam veículos voadores. Posteriormente, foi para o ano 8973, onde doenças, mortes, guerras e crimes eram coisas inexistentes. E continua dizendo que todos os humanos são altos e magros, com cabeças e olhos grandes, e vivem pacificamente com robôs e ciborgues. Ele alega ainda que quando afirmou ter vindo do passado, ninguém ficou surpreso, pois a viagem no tempo nesse ano será coisa comum. E aí? O que você está achando dessa lista até agora? Acredita em alguma dessas histórias? Mesmo que algumas não tenham acontecido ainda e outras não aconteceram? Comenta pra gente aqui embaixo no final e compartilhe com seus amigos. Se inscreva se for novo, ative o sininho e deixe o seu like, que é extremamente importante para o nosso crescimento. Voltando agora para os nossos viajantes do tempo, vamos falar agora de Håkan Nordqvist. Håkan é um sueco que afirma ter viajado para o ano 2042. Ele disse que não usou uma máquina do tempo e que chegou ao futuro por acidente. Ele diz que tudo aconteceu no dia 30 de agosto de 2006, quando entrou em sua cozinha e encontrou sua pia vazando. Ele então abriu o gabinete para consertar, mas não conseguiu encontrar o problema. Quando ele entrou de baixo e depois se levantou, simplesmente apareceu no ano 2042. Ele diz que conheceu sua própria versão de 72 anos no futuro. E para provar que era real a sua história, os dois tinham a mesma tatuagem. Para reforçar a verdade que eram a mesma pessoa, ele fez algumas perguntas pessoais e ouviu as respostas certas. No final, somos todos reféns do tempo. Na vida, tudo tem uma ordem certa para acontecer. Os sapatos devem ser colocados depois das meias. A manteiga deve ser passada depois do pão aberto. Netos nascem depois dos avós. E o nosso tempo não pode ser alterado, pelo menos até agora. Aqui termina o nosso encontro. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!